Olá, pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira, diretor aqui da Escola do Padeiro e Confeiteiro e também proprietário do O Padeiro Artesão, uma boulangerie francesa aqui no interior de São Paulo. Eu falo que é um pedacinho da França aqui em Vinhedo. Fica o convite para vocês tomarem um café aqui comigo. Bom, estou aqui a convite da FIPAM, queria agradecer a FIPAM, que faz parte aí da minha história, da minha vida profissional, participei aí de várias edições, até perdi as contas já, e com o apoio da Lessafre, essa empresa francesa que produz ótimos fermentos, para mim o melhor do mundo. Eu tenho oportunidade de trabalhar com eles há anos, utilizo também a matéria-prima aqui na escola e também no padeiro artesão, porque são produtos de qualidade e faz toda a diferença. Estou aqui para falar desse projeto super legal que é a Olimpíadas da FIPAM. O que é? É uma forma de trazer mais conhecimentos através da cultura de vários países, mostrar um pouquinho como é a panificação, a confeitaria em outros países, com receitas, dicas e aí um ótimo bate-papo com convidados e com você também que pode participar. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí debaixo nos comentários no YouTube, que vamos procurar responder sempre com o maior carinho e com maior atenção que você merece. Bom, vamos começar. Como eu já falei aí rapidinho, vamos falar da França, o país que é o berço da gastronomia, que eu tive a oportunidade de conhecer e também estudar. É um país que eu adoro, um país que eu respeito, é um país que colocou a gastronomia, a panificação no livro, então todas as nossas bases, a nossa cultura é francesa, por isso até que vários termos, a palavra é em francês, como o creme de confeiteiro, né, que na tradução seria o creme pâtissière, né, que na França creme é feminino, então seria creme de confeiteiro e não creme de confeiteiro, como é aqui. É um país que na panificação tem baguetes, que inclusive virou o patrimônio imaterial da humanidade, a receita da baguete, para você ver a importância que o pão tem aí na cultura da humanidade, né? E também outros produtos clássicos, como macarrons, financier, madeleine, cakes. Passaria o dia aqui falando de produtos. E temos um convidado, vou ver se ele já está por aí, que conhece muito a cultura francesa, que conhece muito os produtos franceses, então ele vai falar um pouquinho aí para a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Como você está? Olá, boa tarde. Sim, aqui está o Marcelino. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou mexicano, mas também sou francês. Eu fiz estudos na França. Eu sou, vamos falar, eu me defino como um francófilo. Então, acho que amo tudo o que é francês e, com certeza, a padaria e toda a gastronomia francesa, assim. Eu trabalho na Lessafre, apoio na América Latina, na parte comercial. E o que me permite ter uma grande visibilidade do que está acontecendo não só na França, mas também aqui no Brasil e com certeza em outros países da América Latina. Muito obrigado por ter convidado para este bate-papo. Bom, há uma diferença muito grande das nossas padarias para a padaria francesa, né, em questão de dimensão, questão de cultura, de serviço. As padarias no Brasil se tornaram grandes supermercados, né, megas padarias, centros gastronômicos que servem refeição, que serve pizza, almoço, jantar, sopa, vários outros tipos e vem mudando um pouco agora com a padaria artesanal. Como eu falei, eu tenho o padeiro artesão, que é inspirado nas padarias francesas, que eu vendo, todos os produtos que eu vendo aqui na padaria são produzidos no local, então eu não vendo nada que seja industrializado, fora, tudo aqui. E conta um pouquinho para a gente como que é a padaria francesa, essa cultura, né? Porque há uma diferença, padaria é padaria, tem um pouquinho de confeitaria, depois tem as patisseries, depois tem também as chocolaterias, é muito bem dividido, né? Então, se você quer um doce assim super diferente, você vai na confeitaria, porque na padaria, basicamente, você tem os clássicos da confeitaria dentro da padaria. Conta um pouquinho para gente.
Sim, é certo que na França tem mais uma divisão, às vezes, com o que as chocolaterias e as confiterias. Porém, as padarias já começam a fazer uma oferta de confeitaria também, mas, com certeza, os principais produtos são os pães. Nos pães, como todo mundo conhece, o maior pão lá nas padarias, nas boulangeries, é a baguete. A baguete que continua a ser o produto mais importante na padaria. Além de esse tipo de pão, temos uma linha de pães que entrariam como tipo pão francês, que tem pão rústico, pão campesino. E nas baguetes também tem vários tipos de baguete. Tem baguete tradição, baguete mais popular. Além disso, então, também tem, como aqui que conhecem no Brasil, tudo que a gente chama de viennoiserie. Na viennoiserie temos três produtos, quatro produtos que são muito importantes: o croissant, o pão de chocolate e o pão raisin. E depois tem outros pães baseados em alguma massa um pouquinho doce, tipo Viena, que são vendidos. Mas o pão mais importante, com certeza, é a baguete. Bom, a respeito, né, dessa diferença, como a gente falou, das padarias, o Brasil vem passando por uma mudança na questão, principalmente de produção. O Brasil passou por muito tempo pulando processos, pulando etapas, e o nosso pão começou a perder qualidade, e agora começamos a voltar ao passado, com a fermentação natural, com processos de fermentação lenta, processos de fermentação mais longa. Porém, ainda no Brasil é muito novo isso, né? A França já vivencia isso há muitos anos, assim como países europeus que são mais antigos do que o Brasil, já se moía trigo aí antes mesmo do Brasil ser descoberto. Porém, há muitas dúvidas, e eu vejo, quando eu estudei na França, que há uma divisão muito clara, há bastante escolas, eles respeitam os processos, o próprio governo colocam leis para cada tipo de pão, assim como a baguete francesa, que eu sei que tem que ter a farinha T65, que é uma farinha orgânica, é uma farinha que tem o selo Label Rouge, que tem um teor de cinza maior, assim como tem um pão au levain, que inclusive é permitido a adição de fermentação biológica para que você mantenha um padrão. Então, eu sempre falo aqui no Brasil, se os franceses fazem a baguete francesa com fermentação biológica, que é a mais tradicional, né, que é a com Polish, por que vamos querer mudar a baguete francesa e fazer ela 100% fermentação natural? Então, eu acho que a gente tem que respeitar os processos, né? Se a França faz dessa forma, há um porquê. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que é esse respeito ao pão, respeito ao processo, porque eu vejo que há uma divisão, se é o pão, o tourte de seigle, que se é 100% centeio, se não é, se o pão é 100% integral, ou se ele vai à adição. Há uma diferença muito clara e os clientes já conhecem isso quando vão na padaria. E como menciona, na França e em geral na Europa, tudo tem normas. Então, já para se chamar de padaria, não qualquer pode chamar padaria, tem que cumprir algumas normas, tem que fabricar lá na hora algumas coisas. Para usar também o que chamam de fermentação biológica, também tem algumas outras normas. Mas como você menciona, sim, a fermentação biológica, a fermentação que chama natural, que é conhecido lá como levain e na América Latina como massa madre, sim, é uma tendência faz tempo, que está sendo muito desenvolvida, que permitiu às boulangerias francesas melhorar a qualidade do pão, com certeza uma tendência. Mas eu gostaria de assinalar que cada vez está usando mais a fermentação biológica mais como um complemento no processo, vamos falar, usual ou moderno. Se ela tem pães totalmente biológicos, fermentação biológica, e outros pães usam, incorporam parte da fermentação biológica como uma maneira de desenvolver pães de qualidade, o que o público, o consumidor francês requer, porque é exigente. Sim. Então, em concreto, a fermentação biológica é uma tendência
na França. Depois temos que ver em caso por caso como vamos integrar na nossa realidade, se parcialmente, totalmente, dependendo do tipo de pão, sim. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho das tendências aí na França, que é um país que sempre está inovando, trazendo tecnologia, assim como a Alessandro, que está apoiando esse bate-papo, sempre traz novidades. A última viagem que eu fiz na França, eu vi muito a respeito das farinhas e as padarias bio. Conta um pouquinho para a gente. Sim, eu vou falar principalmente na tendência das padarias de bairro, né? Porque o segmento industrial tem uma tendência diferente e com certeza tem incorpora alguns aspectos nutricionais, alguns aspectos de saúde, mas nas padarias normais, sim, já vemos incorporado no mercado de cada vez mais o conceito de produtos bio. Então, produtos mais naturais que tem que respeitar com certeza, algumas normas. Depois, no público em geral, a padaria francesa está dando prioridade à forma, também o sabor e a qualidade, com certeza, e cada vez mais que sejam mais saudáveis. O francês, principalmente para o francês, temos que lembrar que o pão é uma fonte de prazer. Então, procurar pães saudáveis, vá procurar sempre então, vá procurar o prazer sem perder esse aspecto nutricional, o saudável dos pães. Mas, então, está cada vez mais uma fusão de pães saudáveis com pães gostosos. E conta um pouquinho aí, aliás, conta pra gente qual é o seu produto preferido da França e qual é o seu produto preferido aqui do Brasil. Eu pessoalmente na França, eu como muita baguete, que eles chamam baguete de tradição. A baguete de tradição é uma baguete que, como as baguetes aqui, um pouquinho mais curta, que tem um pouquinho de maior umidade, tem um pouquinho maior cor. A corteza é ligeiramente maior que uma baguete normal e com uma miga um pouquinho mais aberta. Isso eu adoro muito. Já no Brasil, em São Paulo, onde eu moro, encontramos esse tipo de baguete, que chama de baguete tradição, respeitando processos um pouquinho mais longos, com muito gosto, muito gostosos. E para fazer sanduíches é maravilhoso. Bom, então vamos agora para a nossa receita. Falamos um pouquinho aí sobre os produtos da França. Eu preparei uma receita super especial, o brioche, uma receita tradicional francesa com bastante ovos, com bastante manteiga. Então, acompanhe com a gente essa receita deliciosa. Bom, escolhemos uma receita francesa para fazer aí para vocês. O brioche, acho que é uma das receitas mais complexas, mais difíceis de serem feitas. Existem várias técnicas. Eu escolhi fazer um brioche com alto teor de gordura. Existem vários tipos de brioches, com 35% de manteiga, 60% de ovos, mais 60% de manteiga. A receita que eu vou fazer, eu considero uma receita intermediária, porque eu vou utilizar 65% de ovos, 65, olha, bastante ovos, e 35% de manteiga. Há outras receitas mais complexas que você pode utilizar 63% de manteiga, mais 63% de ovos. Outras com pouco menos teor de manteiga, mas para mim essa é a receita mais clássica aí da panificação. Durante a receita eu vou mostrar várias técnicas, então fique comigo até o final, porque eu vou ensinar modelagens diferentes para você fazer várias receitas. Vou ensinar o brioche Nanterre, brioche à tête, brioche tropézienne e dar várias dicas o que você pode fazer com uma massa de brioche. Então você pode bater ali 3 kg de brioche e fazer uma versão doce, uma versão salgada, uma versão sem recheio. Então fique com a gente até o final. Bom, para preparar a massa do brioche, o ideal é uma batedeira, tá? De 2 velocidades para você conseguir ter um bom resultado. Eu vou adicionar na nossa masseira a farinha de trigo,
Como eu falei, essa é uma receita por ter um pouco menos manteiga, mesmo assim é bastante para o padrão aqui do Brasil, 35%, uma farinha nacional você pode utilizar. Vou adicionar agora o fermento biológico seco SAF Instant Massa Doce da Le Safre. Vou misturar um pouquinho aqui com a mão mesmo, ó, só para misturar bem o fermento com a farinha antes de adicionar o restante dos ingredientes. O sal, o nosso pâte fermenté, que é uma massa velha de croissant, mas pode ser uma massa de pão francês, uma massa de fermentação natural, levain líquido ou até mesmo o melhorador. E vou adicionar ovos. Uma outra dica: deixe todos os ingredientes gelados, pese e deixe na geladeira por pelo menos 30 minutos. Por ser uma massa que demora bastante, a temperatura ideal dessa massa deve ser em torno de 24 graus. Vou iniciar o batimento em velocidade lenta. Reservei um pouco dos ovos para começar o batimento, porque eu preciso desenvolver bastante o glúten para depois adicionar o restante dos ovos, depois o restante do açúcar e depois o restante da manteiga. É muito importante, pessoal, esta ordem: ovos, farinha, sal, fermento, pâte fermenté, mistura, desenvolve bem, porque ela é uma massa bem hidratada. Se eu adicionar todos esses ingredientes na masseira, você vai ter uma massa de bolo, uma massa mole. Você não vai desenvolver a rede de glúten. Então, por esse motivo, é importante adicionar aos poucos, ter paciência, não pode ter pressa. Eu vou bater aí mais ou menos uns 7 minutos em velocidade lenta. Então, aqui dá para ver que está pedindo um pouco mais de líquido. O único líquido que eu tenho são os ovos. Então, eu preciso adicionar aos poucos e ir incorporando. Se caso você estiver utilizando uma farinha que não aguente toda essa quantidade de líquido, diminui um pouco os ovos. Comece com um pouco menos de ovos, vai vendo se a sua massa pede mais ou menos, e aí você vai adicionando. Uma boa dica para você fazer essa receita. Então, colocando aí sempre aos poucos o líquido. É uma receita que não vai água. O que vai dar o ponto, como eu falei, é os ovos, açúcar e manteiga. Então 35% de manteiga e 65% de ovos, e tem um brioche musseline que vai 63% de manteiga e 63% por ovos. Mas para quem nunca fez uma receita com bastante teor de gordura, essa aqui eu acho que não tem erro, vai dar certo. Pode fazer e depois marcar aí a FIPAM, marcar a gente aí nas redes sociais para ver o resultado dessa receita, ok? Então, vou adicionar agora o último ovo e deixar bater por aproximadamente aí 7 minutos para depois adicionar o açúcar e depois a manteiga. Bom, pessoal, já deu o tempo ali de aproximado de 7 minutos. Claro que vai depender de cada maceira. Estou utilizando uma maceira de 2 velocidades, lenta e rápida. Olha só a massa como ela começou a desenvolver a rede de glúten, ó. Ela começou a desenvolver. Está um ponto ainda mais quebradiço, não está um ponto de véu, mas é importante desenvolver. Como eu falei, se você adicionar todos os ingredientes de uma vez só, não vai dar certo. Agora eu vou passar para a segunda velocidade, olha só. E vou adicionar o açúcar refinado aos poucos, bem aos poucos. O açúcar é um ingrediente seco, mas que em contato com a massa, ele se transforma em líquido. Parece estranho, mas o açúcar vai amolecer a massa. Por esse motivo eu não adicionei ele no início. Deixei a massa desenvolver o glúten para depois adicionar o açúcar. E isso vale também para outras massas amanteigadas, panetone, que são massas um pouquinho mais mole, que você quer um ponto bonito, um ponto de véu, uma massa bem desenvolvida, uma massa que vai bastante ovos ou gemas e manteiga, e você tem uma boa estrutura. Então é só você seguir estas dicas aí que estamos passando para vocês. Foi todo o açúcar, agora sim, olha, manteiga. Não estou utilizando margarina bolo, estou utilizando manteiga. Para um brioche que vai bastante manteiga,
eu considero que tem que ir manteiga. Faça as contas e passa isso para o seu cliente. Faça um produto mais saboroso, com mais sabor, também mais saúde. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Agora eu vou adicionar a manteiga aos poucos. A manteiga está gelada e vou adicionando aos poucos até desenvolver o ponto de véu. E vocês vão perceber que a massa ela não vai perder o ponto. Ela vai ficar batendo na masseira em ponto ali que eu falo de abóbora. A massa ela não esparrama. Se a massa esparramar, você pode ter adicionado muito ovos de uma vez só, o açúcar muito rápido ou até mesmo a manteiga. Essa massa ela tem que ir amolecendo, mas mantendo aqui no batimento, ó, sempre no eixo, sempre ali no meio. Então se eu adicionar todos os ingredientes de uma vez, como eu falei no início, vai virar uma massa de bolo, uma massa de panqueca, mas não vai dar pão. Ou vai demorar muito para dar o ponto. E aí o grande erro é que você vai querer acertar a massa com farinha. Vai adicionar mais farinha, então 1 kg de farinha você acaba colocando 1,200. Só que o sal, o açúcar, o fermento biológico seco, SAF Instant, você colocou para 1 kg e não para 1,2 kg. Então vai alterar a qualidade da sua receita. Esse ponto vou bater por mais ou menos aí uns 7 minutos novamente, sempre observando a massa, medindo a temperatura, isso é muito importante. Se você não tem um termômetro digital, compre e comece a controlar a temperatura da sua massa, que vai fazer toda a diferença para você ter padrão. Se você não sabe com quantos graus saiu sua massa, com quantos graus os ingredientes estavam, você não consegue ter qualidade, você não consegue ter padronização, perfeito? Então agora é só deixar a nossa massa bater, adicionando a manteiga aos poucos, e depois eu vou mostrar o resultado, o ponto dessa massa como que fica. Bom pessoal, olha só o ponto da nossa massa, ela não saiu do eixo, formato de abóbora, é uma massa que ela não esparrama. Se a massa esparramar, é sinal que você fez alguma coisa de errado, colocou muita manteiga de uma vez, ovos. Vou pedir para mostrar o ponto da massa, para vocês verem como que a massa fica rodando aqui, ó, que ela não sai, ela não esparrama, ela fica sempre no eixo. Olha que massa bonita. 65% de ovos, 35% de manteiga. Agora eu vou abrir e vou mostrar o ponto para vocês. Olha só. Nem parece que foi tudo aquilo de ovos, tudo aquilo de manteiga. Temperatura também é fundamental. A lei de 24 graus é a temperatura ideal. Então para isso deixa a farinha na geladeira, açúcar, tudo na geladeira. Agora eu vou tirar na masseira, colocar numa caixa para continuar a receita para vocês. Bom pessoal, olha só a massa que eu acabei de fazer. Que massa bonita. Eu vou fazer a dobra, porque quando eu faço essa dobra, que é você esticar a massa e você jogar, você dá mais força para a massa. Olha só, você muda totalmente a estrutura dela. Você coloca numa caixa untada, pode ser com manteiga ou com spray. Eu não recomendo óleo, porque óleo você vai passar sabor para uma massa que leva a manteiga. Deixa crescer 30 minutos em temperatura ambiente. Repita esse processo das dobras, tampa e geladeira a 5 graus até o dia seguinte. Por ser uma massa muito mole, fica difícil para você trabalhar com ela no mesmo dia. O ideal é você fazer ela no fim da tarde e deixar ela até o dia seguinte. E olha só como que fica a massa. Aqui tem 2 quilos, tá? Aqui eu fiz 1 quilo, aqui eu fiz 2 quilos para poder fazer mais variações para vocês. E olha só como fica firme. Por quê? Tem bastante gordura nessa massa. Por esse motivo é importante levar para a geladeira. Tem manteiga, tem ovos, essa gordura vai estabilizar e você vai conseguir, olha só, modelar o seu pão. Então a partir desse momento eu vou dividir nos pedaços para fazer o Nanterre, o Troisième, o Brioche à Tête, mostrar algumas modelagens e algumas opções para vocês.
Olha só, pessoal, mais uma dica para vocês. Não retire toda a massa de uma vez. Retire uma quantidade pequena, principalmente a padaria costuma ser quente. Retire uma parte da nossa massa, o restante você leva para a geladeira. E agora eu vou cortar em pedaços de 60 gramas, porque eu vou fazer o brioche Nanterre, que é esse brioche que eu utilizo a forma, é pão de forma baby. Para essa forma eu vou colocar 350 gramas de massa, ou seja, 6 pedaços ali de 60 gramas cada, para depois de assado ele ficar com esse peso aí de 350 gramas. Então eu vou cortar com 60 gramas, olha só, vou colocar aqui do lado e reservar. Então aqui, pedaços de 60 gramas, eu vou bolear, aqui para vocês verem, só um pouquinho de farinha, ó, e vou bolear. É importante bolear sempre bem apertado, ó, e deixar a massa bem lisinha, porque se você não deixar ela bem lisinha, no final seu produto vai ficar feio. Então, como você faz essa modelagem, olha só, deixando sempre bem lisinha, vai fazer toda a diferença para o seu produto. Então, com a forma, eu vou passar o spray e vou colocar a nossa massa aqui dentro. Para essa forma, 6 bolinhas de 60 gramas. Vou mostrar aqui para vocês como que fica, ó. E é ideal manter essa distância aqui, ó. Não deixar ela toda juntinha, manter sempre essa distância. Então percebam o tamanho que está. Depois eu vou mostrar essa massa fermentada e depois o salto de forno. Ela é uma massa que cresce muito, então você vê aqui que ela está mais ou menos 1/3. O ideal é que essa massa ela cresça mais ou menos até aqui depois de assado. Então olha o salto de forno que essa massa dá. Vou fazer mais um para deixar a nossa mesa bem bonita e depois vou fazer outras modelagens para vocês. Bom, fiz a modelagem do brioche Nanterre, ou Nanterre, como aqui no Brasil é falado, mas dá para fazer vários outros modelos. Brioche não é uma massa de pão doce, ela é uma massa neutra que você pode fazer tanto salgado, ou neutro, ou doce. Eu vou utilizar essas forminhas, que dá mais ou menos 60 gramas, que eu vou rechear depois, mostrar algumas opções para vocês. Dá também para fazer o brioche à tête nessa forminha, só boleia e coloca dentro da forminha. Dá para rechear depois de assado ou rechear antes de ir para o forno. Aí você escolhe qual o momento de rechear. Eu prefiro rechear antes de ir para o forno, mas há pessoas que preferem rechear depois. Então boleio e coloco aqui. Então existe o brioche suíço. O brioche suíço, por exemplo, você abre a massa retangular, passa creme de confeiteiro, coloca uvas passas, dobra e corta, você tem um brioche suíço. Dá para fazer também com gotas de chocolate, então tem uma variedade imensa. Então aqui os brioches que eu vou rechear, e agora eu vou fazer o brioche à tête, ele grande, ó. Uma forma maior, untei, vou fazer 2 pães. Dividi a massa em pedaços de 300 gramas, um pouquinho de farinha, vou bolear, sempre mantendo a massa bem lisa. Okay. A parte mais feia, sempre que
que vai ficar para baixo. E agora eu vou fazer o formato. Primeiro, eu vou fazer como se fosse uma coxinha, mantendo sempre essa parte aqui mais feia, que vai ficar para baixo, ó. Aquelas coxinhas de padaria, ó, bem grande mesmo. E agora eu vou começar o formato. Mais ou menos 1/3 eu vou fazer esse movimento, ó. Brioche à tête na tradução significa brioche de cabeça, tá? Então venho agora aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar aqui, ó, farinha nos dedos. E vou segurar e vou apertar até chegar quase no final, ó. Criei uma cavidade. Olha só como ela fica. Fica meio que solta, mas sem desgrudar, sem rasgar a massa. Coloco ela aqui no meio, ó, certo? Mas aqui ela tá ainda solta. Agora, que é legal, novamente farinha, e eu vou apertar e vou trazer para a forma. Aperto e puxo para o lado, fazendo uma cavidade maior para encaixar essa bolinha menor. Olha só como que fica. Ela fica rente às duas partes. Então é o formato tradicional do brioche à tête. E aí deixar crescer. Vou repetir o processo. Uma das modelagens mais difíceis. Aqui no Brasil é muito comum fazer o quê? As pessoas fazem uma bolinha aqui, ó, vou até simular para vocês verem. Boleia, pega uma menorzinha e coloca aqui. Só que na hora de assar, ela vai crescer, depois ela solta, ela sai. Assim não, ela vai ficar um pão único. Um pão, quando você cortar, não vai ter essa divisão. Se você colocar aqui, depois que crescer, pode passar ovo, água, com certeza vai sair. Então, aqui a gente passa todos os segredos para vocês, fazer o verdadeiro brioche. Então, novamente, ó, uma coxinha, venho aqui, divido a massa. Quer ver que eu trabalho com pouca farinha mesmo. Venho aqui, ó, até o final. Aqui, tá ficar quase que soltando. Pego a minha forma, coloco aqui sempre farinha nas pontas dos dedos e venho puxando, olha só, para lateral para poder abrir e essa bolinha de cima, né, encaixar e acomodar bem certinha no final. Dou uma apertada e tá aí a nossa modelagem do brioche à tête. Bom, a última modelagem é o brioche tropézienne, conhecido também como tarte de Saint-Tropez. Você pode fazer ela grande ou pequena. Aqui eu tenho bolinhas de 80 gramas. Eu vou passar na água, que eu tenho um Perfex com água, limpo, claro, que eu passo toda ela. E aqui eu tenho o açúcar perolado, ou sucre perlé, que agora temos no Brasil com uma certa facilidade, ó. Esse açúcar no forno ele não queima, passo todo ele. Aqui na minha padaria, o padeiro artesão, as pessoas chamam de sonho, mas não é sonho. Eu faço ele, eu vendo bastante. Depois de assado, ele parece um pãozinho de hambúrguer, né? Eu recheio com creme pâtissier. Na França, esse creme ele é feito com creme pâtissier e creme de leite, o creme de leite fresco batido em ponto de chantilly misturado com o creme pâtissier. Porém, a validade acaba sendo menor. Como o Brasil é um país tropical, eu não utilizo o creme de leite fresco,
mas dá para fazer, o creme ele fica um pouco mais leve. Esse aqui eu não coloco em forminha, eu coloco numa assadeira, um pouco dividido, né, igual pão de forma, aliás, pão de hambúrguer, e vamos levar todas essas massas para crescer por aproximadamente umas 3 horas. Se você tiver uma câmara de fermentação, eu recomendo no máximo 27 graus de temperatura, umidade controlada com 65%, 70% no máximo. Se você tem aí uma câmara de fermentação que aquece a 40 graus, nunca utilize essa temperatura, porque estamos falando de manteiga. Se você aquecer demais a massa para ganhar tempo, você vai perder todo esse processo. Então o ideal é que essa massa venha com a temperatura de 27 graus, com a temperatura e umidade controlada, ok? Depois de fermentado, voltamos para mostrar para vocês. Bom, agora eu vou preparar uma cobertura, uma opção aí para você colocar nos brioches recheados, que é um crumble. Eu tenho aqui partes iguais, açúcar refinado, então tudo o mesmo peso. Um exemplo, se for 100 gramas de açúcar, você vai colocar 100 gramas de farinha, 100 gramas de farinha de amêndoas e 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Se você quiser colocar cacau para fazer de chocolate, aí sim o chocolate, né? Eu tenho um pouco aqui, ó. Aí você vai colocando menos, 10 gramas, 15 gramas, dependendo da tonalidade que você queira. E aqui com a mão, um crumble é como se fosse um crocante. Eu gosto muito de fazer essa preparação para colocar em tortas, em pães. Aqui utilizando farinha de amêndoas, mas você pode utilizar uma farinha de castanha de caju, uma farinha de amendoim. Eu só não aconselho nozes, porque nozes acaba tendo bastante óleo e não fica interessante a textura. Então aqui, ó, só misturar. Pode substituir o açúcar por açúcar mascavo, né? No caso aqui eu utilizei o refinado, então pode usar açúcar mascavo, açúcar demerara e mistura até formar essa farofa, porque se eu continuar misturando vai formar uma massinha sablé. Eu não quero isso, eu quero uma farofinha, um crumble para colocar em cima dos nossos pães. Aqui está pronto, só reservar para a hora que o brioche for para o forno, a gente coloca por cima. Bom, voltamos com o nosso brioche fermentado. Olha só como ele cresce, tanto esse como o Nanterre. E observem bem o tamanho que estava no começo do vídeo, o tamanho que está agora e o tamanho que vai ficar depois de assado. Brioche à tête. E agora eu vou dar uma opção para você rechear. Aqui eu tenho um creme pâtissier, um creme de confeiteiro, que eu adicionei doce de leite, coloquei dentro de uma manga de confeitar com bico liso. E eu vou agora, ó, ele fermentado, eu vou rechear. Ó. Claro. Tem que tomar cuidado para não colocar muito, senão ele estoura o fundo. Ó, eu coloco na superfície e aperto. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Aí você pode fazer aqui no padeiro artesão, eu faço de café, faço só de chocolate. Então dá para você usar a criatividade e criar vários sabores utilizando um creme base que tem aí na padaria, que é o creme de confeiteiro. Agora, com um pincel, vou passar por cima ovos. Só um pouquinho. E depois o nosso crumble. Olha só. Eu coloco bastante onde eu injetei o recheio. E vou colocando em volta. Como eu falei, poderia colocar um pouco de cacau, um pouco de canela, especiarias também você pode colocar. Bastante. Colocou o recheio e aí você vem espalhando. O brioche tropezene, que é esse que está aqui do lado, não precisa finalizar, só levar para assar, porque eu já coloquei
o açúcar perlé, o açúcar perolado. E esse aqui, agora vou pincelar. Em seguida, pessoal, vou levar para assar. Temperatura no forno turbo, 150 graus. Forno lastro, 170, 180 graus. O brioche grande, né, Nanterre e o brioche à tête, em média 30 minutos de forno. Já o brioche menor, brioche recheado, por volta aí de 15 a 20 minutos, tomando cuidado para não queimar, tá? Então, aproximadamente esse tempo, sempre observando. Se você tiver um termômetro de espeto, 95 graus, quando chegar 95 graus, o brioche já pode tirar do forno. Bom, pessoal, vou finalizar o nosso brioche Tropezienne, que foi uma opção que passei para vocês, que foi aquele pão que eu fiz a bolinha de 75 gramas, passei no açúcar perolado, fermentou, assei e ele fica assim, ó. O açúcar perolado ele não soma, ele traz uma crocância muito gostoso, que é característico desse pão e você já encontra esse produto no Brasil. Agora com creme pâtissier e um bico crespo, um bico pitanga, eu vou fazer os bicos. Lembrando do que tradicionalmente, além do creme pâtissier, é incorporado um pouco de creme de leite fresco. Aqui eu não coloco porque o Brasil é muito quente e você acaba perdendo o produto muito rápido. Então, desta forma, você tem mais durabilidade no seu produto. Ok? Está finalizado o nosso brioche Tropezienne, que algumas pessoas acham que é sonho, mas não é sonho. É uma massa feita com brioche, bem fofinho. Você pode finalizar também com um pouco de açúcar gelado, açúcar de confeiteiro. Bom, pessoal, finalizamos os nossos brioches. Olha a quantidade e a variedade de produtos que fizemos apenas com uma massa. Preparamos uma massa e aí consegui fazer opções doces, mais salgadas e também neutras para você passar uma geleia. Então vou falar da característica de cada produto. Esse aqui, o brioche à tête, que é aquele, como eu falei, que significa brioche de cabeça, né, que tem essa cabeça no topo do brioche, muito comum na França e você pode fazer ele pequeno. O brioche Nanterre, que é esse brioche, olha o salto de forno que deu. A massa estava aqui, ó, ele cresceu todo isso, fica bem fofo. Eu vou cortar um para vocês verem que acabou de sair do forno, olha só, com a mão para vocês verem as fibras. Olha só, que maravilha que fica esse brioche, ó, bem amanteigado. Então vale a pena você reproduzir essa receita aí, ó, na sua padaria. Bem fibroso, bem aromático, bem amanteigado, como deve ser o verdadeiro brioche francês, a nossa homenagem aí às Olimpíadas da FIPAM. Tenho aqui também o nosso brioche recheado com doce de leite. Olha que bonito. Coloquei aqui em cima o crumble, muito fácil. Ingredientes tudo igual, açúcar, farinha, farinha de amêndoas. Vou cortar um aqui, ó, para vocês verem. Esse aqui eu recheei com o nosso doce de leite. Ó, como ele fica bonito, bem recheado, bem gostoso. É sucesso aqui no O Padeiro Artesão. E tenho aqui também, mostrar antes, o nosso brioche Tropezienne, que eu fiz recheado com creme pâtissier, uma boa opção. E para finalizar, não podia faltar também, eu montei aqui um croque monsieur, um dos sanduíches mais famosos na França. Para quem não conhece, croque monsieur são 2 fatias de brioche, levemente ali tostado, depois presunto royale, molho bechamel, queijo emmental ou gruyère e depois leva para o forno para ele gratinar. Eu vou cortar aqui, ó, para vocês verem como que fica por dentro. Olha só, bem recheado, as camadas, então vale a pena você colocar esse sanduíche também aí na sua padaria. Uma boa receita, ótimas variações aí para você ganhar bastante dinheiro
com essas dicas aí que passei para você aqui na FIPAM. Para vocês, panificadores e confeiteiros apaixonados do mundo inteiro, vocês que logo cedo arregaçam as mangas, prontos para começar uma nova aventura. E o que vocês diriam se pudessem contar com uma mãozinha nas tarefas? Uma mão no preparo disso e mais isso, e que seguisse te ajudando em todos os processos. A vocês que amam criar e inovar, o que diriam se tivessem onde buscar inspiração, truques, dicas e até receitas? Como esta, por exemplo, um banquete para os sentidos de qualquer pessoa. Isso é maravilhoso, não é? E vocês, hein? Que sempre vão além e mais um pouco, superando os limites dia após dia, até reconhecimento. Aliás, linda medalha essa aí. E sem esquecermos de vocês, realizando seus sonhos, suas ambições, oferecendo incessantemente o que você tem de melhor para seus clientes, seus muitos clientes, para vocês todos, padeiros apaixonados. Nós nunca deixaremos de acreditar em vocês e sempre estaremos aqui para vocês, ao seu lado. Bom, pessoal, viu só como a receita é fácil? É só seguir todos os passos que eu passei para você. Uma receita valiosa que eu tenho certeza que vai ser sucesso na sua padaria, com bastante manteiga. E o que você acha? Venderia essa receita aí na França? Sim ou não? E com certeza, já estou esperando para experimentar aqui, pronto, com vocês. Mas eu acho que na França, sim, como eu falei, para o francês, o pão é prazer gastronômico, faz parte da cultura e com certeza poderia ter muito sucesso lá e no Brasil também, com certeza. Bom, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a FIPAM pelo convite, agradecer a Lessaf pelo apoio, que sempre acredita nos profissionais, acredita nos padeiros e nas padarias. Comente, faça a receita, marque a FIPAM, compartilhe esse vídeo. E não se esqueçam, 19 a 22 de julho do ano que vem, temos um encontro ali presencial, juntos novamente, depois de bastante tempo. Então, 19 a 22 de julho, FIPAM. Espero por vocês, estarei lá para poder, se Deus quiser, abraçar todo mundo e fazer receita juntos com vocês. Até lá!